Pessoal, boa noite a todos. Que a graça, que a paz de Cristo possa estar sobre sua vida, sua família, aonde você estiver. Estudo de hoje, Apocalipse 13, as duas bestas. O último estudo sobre o Apocalipse, a gente teve lendo esses dois textos. E só em ler os dois textos já é extraordinariamente edificante, muito forte, e também um assunto complexo. Trata-se de revelação, trata-se de profecia. Apocalipse é revelação, Apocalipse é profecia, é Deus mostrando o que aconteceria ou o que vai acontecer no tempo do fim, mas também Deus mostrando a história humana, o que Apocalipse também revela, e Daniel revela toda a história humana, revela os governos mundiais, os impérios mundiais que governaram o mundo e que por trás deles está a ação satânica, fazendo com que esses governos mundiais se rebelassem contra Deus, se levantassem contra Deus, contra o povo de Deus, e a história está aí comprovando esses fatos. Mas a Bíblia também relata isso. Então, queridos, o tema de hoje é a besta do Apocalipse, capítulo 13. O texto base é capítulo 13 de Apocalipse, mas também Daniel, capítulo 7, que trata do mesmo assunto, só que com revelações, parece até que diferente. Lá, 4 animais, aqui em Apocalipse, 2 bestas, mas, na verdade, os dois textos tratam do mesmo assunto. Está falando dessas 2 bestas do Apocalipse. A primeira besta do Apocalipse, capítulo 13, a primeira parte trata da primeira besta, a besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. E depois, na parte final do capítulo 13, a segunda besta que se levanta da terra, é a partir do versículo segunda besta, a partir do versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, e a primeira besta do capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Então, a segunda sobe da terra, com a semelhança dela, 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e fala como o dragão. A primeira sobe do mar, da areia, sobe do mar, 7 cabeças e 10 chifres. Quem são essas bestas? Tanta gente fala tanta coisa, né? Tem gente que diz que a besta é determinado governo, determinado presidente, determinada pessoa. A gente vê gente aí falando tanta coisa, né? Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A besta é uma pessoa ou a besta é um governo mundial satânico e que tem se manifestado sobre vários impérios, desde o Império Egípcio, depois Império Assírio, e depois vem os demais impérios até os nossos dias. Então, o texto base, repetindo, Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7.
No estudo anterior, aí, a gente leu esses 2 capítulos, e eu vou insistir de novo, quem não leu, leia os 2 capítulos para poder ter uma boa visão do que Deus revela sobre a besta, ou as 2 bestas, nesses 2 capítulos. Quem são, o que fazem, o que já fizeram, o que estão fazendo, o que vão fazer, e qual a importância na vida nossa, da igreja, na vida do povo de Deus, qual a relevância e a importância que tem para nós como cristãos. Então, queridos, a primeira besta hoje, analisando Apocalipse 13, a primeira parte, versículo 1 ao 10, a primeira besta, ela emerge do mar. Emerge do mar, 7 cabeças e 10 chifres. Se você for para Daniel, você vai ver que Daniel vai falar no capítulo 7, que também os 4 animais, que na verdade é essa besta, os 4 animais que Daniel vê, diferentes uns dos outros, Daniel 7, 3, ele diz, vi 4 animais diferentes uns dos outros, e ambos subiam do mar. Ambos subiam do mar. Portanto, é a mesma besta do Apocalipse. A gente vai ver Daniel falando que o primeiro animal parece leão, o segundo, urso, o terceiro, leopardo, e o quarto animal, ele não diz com qual animal parece, ele só diz que o quarto animal é um animal, isso Daniel falando, um animal terrível e espantoso e muito forte. Se a gente vai para o Apocalipse, ele vai dizer que essa besta também sobe do mar. Aqui em Apocalipse descreve que tem 7 cabeças e 10 chifres. E também, versículo 2 de Apocalipse 13, diz que essa besta é semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão. Portanto, é a descrição dos 4 animais de Daniel 7. Ou seja, Daniel 7 está revelando ali, na visão dele, 700 anos de Jesus Cristo vir, Deus mostrando para Daniel esse governo mundial satânico que forma a besta. Então, a besta é um governo mundial satânico. A primeira besta que nós estamos vendo aí, capítulo 13 de Apocalipse, que tem 7 cabeças e 10 chifres, aparência leão, Império Babilônico, urso, Império Medo-Persa, que Daniel relata lá, leopardo, trata do Império Grego, e a quarta, que não é descrita qual animal parece com ele, é o Império Romano. A Bíblia diz aí no Apocalipse 13 que dragão ou Satanás dá-lhe a essa besta o seu poder, ou seja, esses impérios mundiais receberam ou recebem, no caso dos que já passaram, receberam o poder de Satanás para dominar o mundo e oprimir pessoas e oprimir o povo de Deus e se levantar contra Deus, seu povo e sua palavra. Portanto, o dragão é Satanás. Quando fala que ela foi ferida de morte e depois foi curada, se representa um simbolismo da recuperação desse último poder, desse último império, possivelmente o Império Romano, que vai ser restaurado durante o Apocalipse, a grande tribulação, e vai ser esse último império, o sétimo, que é a 7ª cabeça, vai durar pouco tempo, como diz aí, 42 meses, que diz aí em Apocalipse, também lá em Daniel. Interpretação. Essa besta representa o sistema político global que vive em aliança com Satanás, seja os impérios mundiais que já passaram, seja os que ainda
existem e o último que virá durante a grande tribulação. Portanto, a primeira besta é o poder político mundial, desde o primeiro império até o último, que ainda vai se levantar durante a grande tribulação. A adoração forçada, ele vai... Aliás, os impérios que já passaram exigiram adoração. Daniel foi lançado na cova dos leões porque não quis adorar a imagem do rei Nabucodonosor, que fazia parte do Império Babilônico. Portanto, esses impérios mundiais sempre quiseram ser Deus, se parecer com Deus e exigir adoração. E nos nossos dias não tem sido diferente. A gente está vendo aí o Império Satânico Mundial se levantando contra Deus, seu povo, sua palavra, e criando coisas que representam eles mesmos para serem adorados. Portanto, a característica deles é canalizar a adoração que é para Deus, para o homem ou para os homens. E a segunda besta, que é a segunda parte do Apocalipse 13, do 11 ao 18, ela emerge da terra, ela é diferente, ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas fala como Satanás, fala como dragão. Portanto, a segunda besta é o poder religioso, é o anticristo, é o falso profeta. A primeira besta é o poder político mundial, esses governos mundiais, que 5 ou 6 já existiram, no Império Romano, falta o 7º, e a segunda besta, que parece cordeiro, uma imitação de Jesus Cristo, portanto um Cristo falso, por isso parece com cordeiro, mas a voz é do dragão, a voz é de Satanás, fala por Satanás e como Satanás. Então, a segunda besta representa o poder religioso que se une à primeira besta para fazer tudo que os 2 textos descrevem aí de ruim no planeta Terra. As características dessa segunda besta: simula religiosidade, aparência de cordeiro, mas serve ao dragão, que é Satanás. Então, é o poder religioso. Irmãos, precisam prestar atenção, porque a besta é os impérios mundiais, o poder político mundial, a primeira besta, e a segunda besta é o poder religioso, mas os 2 sempre caminham junto. Então, a religião falsa caminha junto com o poder político satânico. E nós precisamos prestar atenção, porque a religião falsa em nossos dias também vive atrelada aos governos, mamando, recebendo dinheiro dos governos, apoio dos governos, colocados ou em conluio com o poder político mundial. A Igreja de Cristo verdadeira não se alia, não vive aliada e agarrada ao poder político mundial, porque o poder político mundial é satânico. A Bíblia está mostrando aí. E a Igreja de Cristo, ela não pode estar vinculada e ligada ao poder político mundial, porque esse é satânico. A segunda besta, que é o poder religioso falso, ela vive atrelada. O texto fala sobre isso. Se a gente lê aí o Apocalipse, a segunda parte do versículo 11 em diante, fala que a segunda besta, e vi subir da terra uma outra besta, tinha 2 chifres, semelhante ao de cordeiro, mas falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Então veja que a religião falsa leva as pessoas a adorarem a primeira besta, que é o governo mundial satânico, e que por detrás dele está Satanás, o dragão. Então, irmãos, a religião falsa, a igreja falsa,
leva as pessoas a adorarem a primeira besta, ou seja, a adorarem o dragão, que é Satanás. Então, o cristianismo falso leva a pessoa, a religião falsa, leva a pessoa a adorar um monte de coisa que, na verdade, representa a besta. O dinheiro, pessoas, reis, governo, poder, autoridade, prazer, tudo isso é o pacote da primeira besta, e a segunda besta recebe poder de Satanás para levar as pessoas, através de uma religiosidade falsa, parecendo cordeiro, como diz a Bíblia aí, mas com voz de dragão. Então, a religião falsa parece cordeiro, parece Jesus, parece com Deus, até usa texto da Bíblia isolado, mas é diabólico e satânico. Precisamos tomar cuidado com isso. E adoraram aliás, o versículo 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, que foi ferida de chaga mortal, mas foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, engana os que habitam na terra com sinais e prodígios, que lhe foi permitido que fizesse na presença da primeira besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha sido ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, a besta falsa, a besta religiosa, recebe todo esse poder até para vivificar a besta política. Ela recebe poder para dar vida até aos governos satânicos, porque Deus permite. E a Bíblia diz no 16, foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta e o seu número. Então, a segunda besta é a besta religiosa, é a igreja falsa, que parece com Cristo, parece com o Cordeiro, mas é falsa. E ela faz parte da primeira besta. Ela é o conjunto todo desse governo satânico, que vai ser destruído por Jesus Cristo. Então, meus queridos, Deus, através de sua palavra, está trazendo para nós, para a igreja, um ensinamento tremendo. Não é só, o que me interessa saber de besta? Interessa tudo, porque senão você pode ser enganado. Você pode estar adorando a besta. Podemos ser levados a adorar a besta, ao falso. Porque dentro do conjunto da besta tem a segunda besta, que é essa besta falsa, o poder religioso falso, que leva as pessoas ao engano e a adorar a besta falsa, a adorar um monte de coisa menos Deus. Adorar homens, adorar governos, adorar pessoas importantes, artistas, e por aí vai. Adorar o prazer, tanta coisa, que faz parte desse conjunto dessa besta. Portanto, precisamos estar atento ao que Deus está falando em sua palavra. Agora, se a gente vai para Daniel, se a gente vai para o livro de Daniel, capítulo 7, a gente vai ver na primeira parte que Daniel fala desses 4 animais que são os impérios mundiais que existiram. Alguns existiram antes dele, que ele viu na visão, e outros viriam depois. Mas no versículo 7 de Daniel 7, ele diz: eu continuei olhando nas visões da noite, e o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, tinha dentes grandes de ferro,
devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E ele era diferente de todos os 3 primeiros animais. E tinha 10 chifres. Portanto, está ele falando aí que o quarto animal, que representa o Império Romano, por que foi ferido? Porque o Império Romano existiu desde 100 e poucos anos antes de Cristo até 400 e poucos anos depois de Cristo. Império Romano, esse é o mais poderoso de todos eles, por isso que é o quarto animal. É esse animal que ele está dizendo aí, espantoso, muito forte, dentes de ferro, devora tudo que vem pela frente, e foi isso que o Império Romano fez. Está aí a história demonstrando isso, destruiu os cristãos, perseguiu os cristãos, matou milhares de cristãos, e aí ele diz no versículo 8, estando eu a considerar os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava coisas grandiosas. E eu continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, branco. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Quando ele termina de ver esses 4 animais na visão da noite, ele vê a visão de Deus, de Jesus, do trono e do Senhor. Agora ele vê a visão de Deus, do trono e da manifestação do último reino, que é o reino de Jesus, que vai destruir todos esses impérios mundiais. E aí ele diz, está descrevendo aí Deus, seu trono, e como é o trono de Deus, a grandiosidade, rio de fogo, olhos como chama de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões o assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram seus livros. E eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Agora ele volta para falar do último animal, dos chifres. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, os outros 3, foi tirado o domínio. Todavia foi prolongado a vida até um certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e aí está falando de Jesus, e dirigiu-se o ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino será tal que não será destruído. Então, Daniel e Apocalipse está falando da besta desse império mundial satânico, que tanto Daniel quanto Apocalipse trata do mesmo assunto, da besta, ou das duas bestas, um governo mundial, e a outra um governo religioso mundial, falso, e que vai culminar com a destruição de todos eles, mas o tempo que eles estiver na Terra vão fazer coisas terríveis, e nós já tivemos o 6º governo mundial, está faltando o 6º, o 7º, daqui a pouco a gente vai ver isso, talvez a gente veja isso hoje ainda, a Bíblia falando sobre isso, e já se passaram 6 governos, e falta o último. Daniel acredita que vai falar sobre isso. Ele diz que essas visões o perturbaram, o versículo 14, meu espírito ficou abatido diante de mim, diante das visões, minha cabeça me perturbou, e cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade de tudo isso. E Daniel não estava entendendo nada do que ele estava vendo, e pediu interpretação. E aí alguém que estava próximo dele, um dos anjos, disse, esses grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre.
de eternidade a eternidade. Então, queridos, ao mesmo tempo que está falando desse império mundial satânico, que culmina com a besta do Apocalipse, e do reinado da besta, vai culminar com os 3 anos e meio durante a grande tribulação, aí vai ser o ponto alto do governo mundial, usando a tecnologia e todo o armamento que ele já tem, a tecnologia, vai ser o ápice de perseguição e de luta contra Deus, e a gente vai ver que durante a grande tribulação vão se reunir os governos do mundo inteiro para se levantar contra Cristo, esse último levante do último governo mundial. Mas a Bíblia está dizendo que os reinos do mundo, o anjo está dizendo que são 4 reinos, mas os santos do Altíssimo vão receber o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. E daí Daniel diz que teve desejo de conhecer a verdade sobre o 4º animal, que era diferente de todos os outros, era terrível. Isso está tratando do Império Romano, que foi terrível no final, antes de Cristo, e depois, quando Jesus nasceu, já estava o Império Romano, e depois o Império Romano destrói o povo de Israel, espalha o povo de Israel para o mundo inteiro, mata milhões de judeus, também mata milhares de cristãos da igreja do primeiro século, durante os primeiros 4 séculos, e Daniel quis saber mais sobre esse animal terrível, e que teve a sua cabeça ferida, e depois ele renasce de novo, ou seja, a Bíblia está dizendo que o Império Romano vai ser restaurado novamente, no final aí, na última semana, no período da grande tribulação, ele será restaurado. E é isso que a parte final do capítulo 7 fala, quis saber sobre o animal, que devorava e fazia em pedaços tudo, também quis saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e aí ele diz, olhei e vi que os chifres faziam guerra aos santos e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias fez justiça aos santos do Altíssimo. E aí vai descrevendo sobre esse animal, que é o último império. E a Bíblia diz aí, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis depois dele. Então, o Império Romano será restaurado, e desse Império Romano levanta 10 reis, que vai receber o reino por pouco tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou 42 meses. Tudo isso está dentro desse capítulo 7 de Apocalipse, de Daniel, e também dentro do capítulo 13 de Apocalipse. Portanto, queridos, hoje a gente fazendo um comentário, uma análise dessas 2 bestas, olhando para o Apocalipse e olhando também para Daniel, capítulo 7. Portanto, as 2 bestas não é um homem apenas, são governos mundiais, impérios mundiais, que alguns já passaram e outros, o último ainda falta, e que vai se levantar durante a grande tribulação, que é a última fase. Então, a primeira besta, o poder político mundial, representado por esses impérios mundiais que a gente citou aí, Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e o Império Romano. A segunda besta, poder religioso, falso profeta, que a gente viu aí. A gente vai ficar por aqui hoje. Eu só quero concluir, porque no próximo estudo a gente vai ver ainda a parte final do Daniel junto com Apocalipse 17, porque Apocalipse 17 vai explicar com mais detalhe, quem é essa besta que Daniel está falando, e Daniel também está dando alguns detalhes ali, quem é essa besta, a mulher assentada na besta, vestida de escarlate, e a gente vai ver o destino final da besta e o destino final da mulher.
lá no capítulo 17 de Apocalipse. Mas, concluindo hoje, concluindo agora, esses impérios mundiais, o Império Babilônico, da época de Daniel, símbolo dele era leão, conforme está aí em Apocalipse e Daniel. Ele agiu no mundo do ano 626 antes de Cristo e foi até 539 antes de Cristo, quando começou o Império Medo-Persa. Depois o Medo-Persa vai de 539 a 331 antes de Cristo. Depois o Império Grego, que vai de 331 a 168 antes de Cristo. E por último, o Império Romano, que começa no ano 168 antes de Cristo e se estende até depois de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo. Então, só para vocês terem uma ideia desses animais que Daniel fala, que são os 4 impérios mundiais. O romano, que foi ferido lá em 400 e pouco depois de Cristo, mas que vai ressurgir durante a grande tribulação, período curto, 3 anos e meio, mas vai fazer tudo que Apocalipse descreve na parte final ali, Daniel, e a gente vai ver isso com mais detalhe no segundo estudo ainda sobre a besta. Mas por hoje era só, e eu concluo, queridos, dizendo o seguinte: profecia de Apocalipse e Daniel é mais do que relevante para a igreja, porque está mostrando como caminha o mundo, de onde a gente vem, aonde a gente está e para onde a gente caminha. Deus não nos deixa no escuro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda nas trevas. Quem anda sem rumo nesse mundo é quem não conhece Deus nem sua palavra. Quem conhece a Bíblia sabe de onde a gente vem, aonde a gente está e para onde a gente vai. E o salmista também falou sobre isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, a Bíblia mostra o mundo, de onde ele vem, como é que ele caminha, como é que ele caminhou até aqui, aonde estamos e para onde vamos. E o mais relevante não é apenas saber sobre todo esse império mundial das 2 bestas, mas o mais relevante, saber que está chegando o império mundial do Senhor Jesus, do ancião sentado no trono, para reinar sobre a terra, com seus remidos, com seus escolhidos, para todos sempre, como disse Daniel aí, como foi dito para Daniel, né? Como foi dito para ele, que os santos do Altíssimo vão receber o reino e vai ser um reino eterno para todo o sempre. Portanto, queridos, é bom lembrar que precisamos nos preparar para fazer parte desse reino eterno, do reino de Jesus Cristo. As pessoas se preocupam tanto em se preparar para viver nesse mundo, ter as coisas aqui, possuir as coisas aqui, a gente se preocupa tanto. Mas Deus está dizendo, passando uma visão para a gente de como é o mundo, como é que isso vai acabar, e a gente vai ver depois o julgamento de todo mundo aí, qual vai ser o destino das bestas e dos que adoram a besta, as bestas, e o destino dos impérios mundiais de Satanás, mas a gente vai ver também o destino dos santos, da igreja, do povo de Deus e do governo mundial do Senhor Jesus. A nossa oração e a nossa preocupação deve ser: Senhor, o que eu devo fazer para estar preparado, para estar vigiando, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar a igreja, ou pode voltar, ou pode nos chamar individualmente para estar com Ele, e nós precisamos estar preparados para participar do governo mundial do Senhor Jesus sobre a terra, onde, depois de Ele arrancar e erradicar todo o mal e toda a ação satânica de Satanás e dos homens sobre a terra. Então, por hoje a gente termina essa primeira parte.
E a minha oração é que esse texto tenha, esse estudo de hoje tenha incomodado você e desafiado você de que precisamos conhecer a palavra, aprofundar na palavra e nos preparar, porque é o Espírito Santo, é Deus falando através de profecias, no Velho Testamento e Novo Testamento, mas profecias relacionadas exatamente ao passado, mas também ao presente e ao futuro da igreja e do mundo. Portanto, precisamos, por isso que Apocalipse diz, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que pratica as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo, o fim está chegando. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por abrir um pouco mais da nossa visão hoje com esse texto, com esse assunto, com esse estudo sobre as bestas no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. E eu peço que tu continues falando, incomodando a cada um de nós que estamos aqui, daqueles que estarão assistindo, ouvindo essa palavra. Nos desperta, nos acorda, porque é tempo de, não é mais tempo de estar dormindo, é tempo de vigiar e de orar e de estar preparado e se preparando para o fim da história e também para o começo da nova história que o Senhor tem desenhada, escrita, preparada para os teus santos, para o teu povo, para a tua igreja. Nos ajude, nos perdoe, nos desperte. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a cada um. Em nome de Jesus. Amém.